termodinâmica. Eu não vou te falar da termodinâmica e do blá, blá, blá da termodinâmica. Você não vai ver isso aqui nessa aula. Blá, 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 termodinâmica não sei o quê, termodinâmica não sei o quê, termodinâmica... Não vai ter isso aqui na aula. Tá? O que você vai ter aqui nessa aula? Você vai ter um pedaço de um motor de um carro, tá? É uma válvula de um motor de um carro. Em cima dessa válvula, desse motor do carro, eu vou explicar a termodinâmica. Presta atenção como o negócio agora fica interessante. Tá? Eu não vou te dar o blá, 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 termodinâmica, não sei o que, não vai ter isso aqui não. Tá? Não vai ter essa teoria aqui, que não sei o que o trabalho do sistema, não sei, não. Vai ter aqui uma demonstração de um motor de um carro. Tá? Na realidade, isso aí é uma válvula. Tá? E com essa demonstração, eu vou te dizer quais são os conceitos de termodinâmica existentes nessa transformação aí, nesse motorzinho desse carro. Pronto, eu já te falei que aí é um componente, é uma válvula de um carro. Vou te descrever aqui um movimento. Nesse líquido amarelo, você está vendo a gasolina. Esse líquido amarelo ele está representando a gasolina. Então, a gasolina desce, a válvula abre, um compartimento se enche de gasolina, tá? Para aí. Tá? Pam, pam. Encheu de gasolina. Pronto. Essa válvula aqui, ela vai comprimir a gasolina. Tá, detalhe, deixa eu te falar. De propósito, tá? É deixado passar uma mistura de gasolina com gases, com ar. Gasolina com ar. De propósito, é deixado, se deixa passar, o sistema deixa passar. Então, o que tu vai ter aí dentro? Tu vai ter gasolina com ar comprimido. O que tu me diz dessa mistura? Tá? O que tu vai me dizer dessa mistura? Olha só, essa mistura, ó, olha só, é feita uma compressão. Pelo volume que diminuiu, a pressão aí é muito grande. Vocês concordam comigo? Pelo volume que diminuiu, a pressão aí está muito grande. Bota aí, quem concorda comigo, tiver com preguiça, bota só um pontinho aí, ó. Pode botar só um pontinho. E eu pude observar que a pressão foi muito grande. Olha aí. Aquela quantidade de combustível que foi colocado, só que não foi colocado somente combustível. Tem combustível e ar. Tá? Então, tem uma pressão agora muito grande. Tu sabe o que acontece agora? Toca fogo nessa mistura de ar com combustível. Gente, o que acontece se eu tocar fogo nessa mistura aí? Alguém pode me dizer o que acontece quando eu tocar fogo nisso aí? Tá? Gente, olha só, eu quero que tu entenda isso aí, esse processo, porque daqui a pouco eu vou para as variáveis da termodinâmica, eu vou falar do trabalho, vou falar... Mas se tu entender isso aqui, tu vai economizar uma decoreba tão grande que tu não faz nem ideia. Tá? Eu quero só que tu entenda aí esse motor. Olha o Dudman, parceirão aqui, nunca me deixa aqui sozinho. Tá? Ele disse que se eu tiver combustível com oxigênio, com ar comprimido e eu tocar fogo, com certeza eu vou ter uma explosão muito grande. Tá? Essa explosão, meu parceiro, tá? Essa explosão, ela vai fazer com que a válvula, olha aí, ó, a explosão vai fazer com que a válvula ela seja empurrada. A válvula vem, ela empurra, e aí depois toca fogo, e a válvula volta nos empurrão, tá? E outra informação que eu quero que vocês também anotem sobre máquinas térmicas. Não existe máquina térmica com 100% de aproveitamento. Tá, tipo, se esse motor
aproveitar 100% da mistura de gasolina, tá? Não ia sobrar mais nada. Tudo teria se transformado em calor, tudo teria se transformado em trabalho mecânico. Mas, como teve uma parte que não foi aproveitada, essa parte vai ser eliminada na forma de gases, tá? No cano de escapamento. Então, o que é que eu tenho que anotar agora? Que não existe nenhuma máquina térmica com 100% de rendimento. Não existe, não existiu, e pelas leis da física, não vai existir nenhuma máquina térmica com rendimento de 100%. Ok? Tá? Então, vamos recapitular aqui se a gente entendeu o processo. Entra a gasolina, bota aí ok, gente, bota aí ok, eu vou dizendo aí. Entra a gasolina, bota ok. Não, bota número 1, que é a parte número 1. Entra a gasolina. Bota, todo mundo bota aí 1. Para saber quem está por aqui, quem está acompanhando, para saber quem não é fake news. Bota aí 1. Entra gasolina. Botando 1. Cadê o restante do pessoal que está acompanhando aqui a aula? Bora lá. Bota aí 1. Entra gasolina. Bora, Duda, Helriendo, Isabel, João Gabriel. Entra gasolina, aí tu vai botar 1. Foi a primeira coisa que aconteceu. Entra gasolina. Só o restante, cadê o povo? É só fake news. Gente, cadê a Simírimes? Ei, cadê aquela menina? Como é o nome dela? Kathleen, né? Cadê aquela menina aí? Rapaz, cadê as nossas estagiárias? Rapaz, não vieram mais para cá. A gente tanta falta delas. Kathleen foi no médico. Ah, tá bom. Então, vou continuar gravando aqui para que ela e qualquer outra pessoa possa acompanhar. Tá, entra a gasolina. A válvula, ela deixa entrar a gasolina, ela expande. Então, é 2. Bota agora 2. Entra a gasolina, a válvula expande, aumenta o volume. Bota 2. Bota 2. 2. Entra a gasolina, a válvula expande. Tá. 3. A válvula comprime. Agora é 3. É o professor que não tem o que fazer botando os meninos para ficar botando. 1, 2, 3 no chat. É só falta do que fazer. Não, gente, é porque eu sou menino mesmo. Eu admito, sou menino. Cadê o 3? Cadê o 3? O 3. Tá. Depois, toca fogo. 4. 4. Entra a gasolina. A válvula expande. Comprime. Toca fogo. Agora é o 4, gente. Bota aí, o 4. Toca fogo. Agora toca fogo. Depois, para terminar, 5. A válvula expande novamente. Agora é 5. Entra a gasolina. A válvula expande. Depois, comprime. Toca fogo. E depois de tocar fogo, ela expande novamente. Ela é pressionada para expandir novamente. Pronto, terminou aí no 5. Pronto, eu queria só saber se tu entendeu aí esses processos. Entendeu o processo? Então, nesse processo, nós temos temperatura, nós temos alteração de volume e nós temos pressão. Opa, nós estudamos pressão, volume e temperatura no estudo dos gases. Estão lembrados que nós estudamos essas 3 condições que são modificadas, tá? Então, essas 3 condições que são modificadas também vão ser objeto de estudo aqui da termodinâmica, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para calcular a energia interna lá dentro, tá? Você pode usar pressão e volume, vai ser 3 vezes pressão e volume,
tá? Ou vai ser 5 vezes pressão e volume. A diferença é que 3 vezes é quando você tem um gás monoatômico. Esse gás monoatômico, ele pode se locomover na vertical, ele pode se locomover na horizontal, e ele pode se locomover aqui, ó, na profundidade, na diagonal. Por isso que um gás monoatômico, ele tem grau de liberdade 3. Agora, um gás diatômico, tá, que são duas moléculas, dois átomos, ele tem grau de liberdade número 5, porque além desses três, como ele está integrado com outra partícula, o que, que vai acontecer? Ele pode exercer a rotação no seu próprio eixo e ele pode exercer a translação ao redor de algum eixo. Por isso que o grau de cálculo para um gás diatômico é 5,5 de PV, quando você tiver pressão e volume, ou 5,5 de nRT, quando você souber a natureza do gás, o número de mol, tá? E a temperatura desse gás. Agora, se você conseguir entender, você vai acabar descobrindo por que aquele todinho de 1, 2, 3, 4, 5. Se você conseguir, você vai conseguir encaixar agora aquele 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O que acontece? Nesse momento aqui, que é naquele momento número 1, entra a gasolina, 2, o compartimento A, o compartimento aumenta, 3, o gás é comprimido, aí nesse momento que o gás é comprimido, é colocado fogo, toca fogo na mistura, tá? Quando toca na mistura, vocês já devem ter ouvido falar. Alguém aqui já ouviu falar nessa história? Que o carro tem uma vela, que a moto tem uma vela, que os automóveis ou veículos que possuem motor têm vela. Alguém aqui já ouviu falar? É a vela. O que é essa vela? Essa vela é justamente quem é responsável por tocar fogo no combustível. Esse objeto aqui é chamado de vela. Tá, bora lá. Então, nesse momento que toca fogo no combustível, então, a temperatura é alta. Não é verdade? Quando você toca fogo, aquela mistura vai aumentar de temperatura. Quem é que concorda comigo aqui? Se eu tenho uma mistura, aí eu toco fogo na mistura, a temperatura daquela mistura aumenta ou não aumenta? Bota aí sim, bota aqui não, não sei, não estou nem aí, cadê? Aumenta a temperatura, aquela mistura aumenta a temperatura. Certo. Aumentando de temperatura, as partículas, as moléculas do gás aumentam a sua a sua agitação. Tá? Então, consequência do aumento de temperatura é o aumento da energia interna do gás. Porque é nessa hora que dá aquela explosão. A explosão é justamente porque as partículas estão muito próximas, estão muito unidas e elas querem se desgarrar, elas querem voar, querem ir embora. E é tudinho de uma vez. Tá? Então, aumentou a temperatura, o que acontece com a energia interna do gás? Aumenta também. Então, ΔT maior que zero, significa dizer que o ΔU, aqui para nós é energia interna de um gás. O ΔU também é positivo. Ok, pode passar para frente. Está dominado. Deu para compreender melhor, tendo explicado o motor, eu quero saber aqui a opinião de vocês. Eu tendo explicado o funcionamento do motor, para eu chegar nessa história aqui de ΔT maior que zero, ΔU também maior que zero, eu só queria saber se meu resultado foi satisfatório. Professor, deu para entender melhor pelo fato de ter tido um motor lá no primeiro slide e você ter explicado. Tá? Não, professor, não prestou não esse negócio aí. Dei a sua aula sem essa história de animação. Seja menos animado na aula. E aí, o que vocês têm para me dizer?
Prestou. Valeu, parceiro. Prestou. Olha só. E se a vela apagar? Se a vela não acender, melhor dizendo, tá? Vai ter fogo lá no combustível? Se a vela não acender, não vai ter fogo no combustível. Então, se não houver fogo no combustível, a temperatura não vai mudar. Tá? Então, se a temperatura não muda, ou seja, ΔT for igual a zero, a energia do gás vai continuar a mesma. Tá? Deixa eu falar até mesma. A energia do gás vai permanecer a mesma. Então, vamos agora para os termos da física. ΔT igual a zero, a vela não acendeu, então não teve temperatura, não teve explosão, ninguém tocou fogo no combustível. Então, a energia do gás da mistura lá, não mudou. Quem é a energia? ΔU vai ser igual a zero quando ΔT também foi igual a zero. Tá, agora preste atenção. Nessa última etapa aí, tocou fogo, queimou, se desprendeu a energia, acabou a energia. Tocou fogo, acabou. O que vai acontecer depois que acaba o material para queimar? A temperatura vai diminuir. Ele aquece, enquanto tem combustível para queimar, ele está aquecendo o motor. Acabou o combustível, queimou tudo. Aí não tem mais combustível para fazer a queima. Se não tem mais combustível, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura vai descer. Quando a temperatura está descendo, significa dizer que o gás está perdendo energia, ou seja, temperatura menor do que zero, significa dizer que a variação da energia do gás também é menor que zero. Posso passar para frente? Já está relacionado aí a variação da energia interna de um gás com a temperatura. Posso, Milu, que vocês vão acertar todas as questões. Posso ir para frente? Pode prosseguir. Vocês já estão sabendo o que acontece com a variação da energia interna de um gás, juntamente com o que acontece com a variação da temperatura, não é verdade? Então, bora lá, tá? Tem gente, quando tiver gente aqui declarando, eu vou estar passando para frente. Ótimo, 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 ótimo. Cadê? Agora, vamos lá. Tá pensando que o negócio é brincadeira? Não é brincadeira não, menino. Tem que trabalhar. Tá? Então, eu tenho um trabalho na Física 1, que é a força aplicada a um objeto promovendo um deslocamento. Isso aí é que é o enunciado de trabalho de uma força. Eu tenho trabalho na Física 1, trabalho na Física 2 e tenho trabalho na Física 3. Tá? O trabalho na Física 1 é o trabalho mecânico. O trabalho na Física 2 é o trabalho termodinâmico. E o trabalho na Física 3 é o trabalho elétrico. Eu acho que o Roberto já deve ter falado com vocês sobre potencial elétrico, movimento de carga em um campo elétrico, que é o trabalho da Física 3. Mas vem para cá para o trabalho da Física 2. Tá, gente, lá na mecânica, o que é trabalho na mecânica? É quando uma força promove um deslocamento. E aqui na termodinâmica, pressão, eu posso dizer que é um tipo de força? Vai movimentar alguma coisa, pressão? Se um objeto está sendo pressionado, aqui, o que faz essa manivela aqui rodar? É a pressão do gás interno, tá? Que faz com que ela se movimente. Então pressão aqui vai ser um tipo de força. E quem é a variação? Quem é o deslocamento? É a variação de volume. Variação de volume volume é o seguinte, está aqui um volume grande, está aqui um volume grande, está aí um volume pequeno. Ó. Esse espaço aqui é um espaço pequeno. Então, quando
eu aumento esse volume proporcionado pelo fogo, o que está acontecendo? Está acontecendo o trabalho termodinâmico. Está aqui, ó, trabalho termodinâmico. Quando o volume aumenta, foi porque teve um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura faz com que o gás faça o quê? Ele quer se espalhar. Um gás, quando ele aumenta de temperatura, ele quer se espalhar. Então, ele quer se espalhar, aqui no termo correto, é chamado de expansão. Então, quando esse gás movimenta a manivela, movimenta o circuito, tá? Eu posso dizer que ali teve trabalho. O trabalho foi positivo. Tá? Quando aumenta o volume, é porque ele está empurrando o circuito. Deu para entender aí essa história aí do trabalho, a relação do trabalho e do volume? Quando eu estou aí na questão, quando o volume está diminuindo, tá, ó, quando o volume está diminuindo, e quando o volume está aumentando. Quando o volume está aumentando, é porque o gás foi aquecido dentro de uma pressão interna, tá? E esse gás ele vai movimentar essa manivela. Tá? Agora, quando não tem fogo, quando a vela não acende, eu não mudo o volume. Quando eu não mudo o volume, essa manivela ela não trabalha. O trabalho é zero. Agora, o que acontece depois que se queima todo o combustível? Quando se queima todo o combustível, a temperatura cai. Quando a temperatura cai, a energia interna do gás também cai. Então, esse gás que tem lá, essa mistura que tem lá, ó, ela vai ser diminuída, ela vai ser comprimida. Então, quando o volume diminui, é porque o gás, ao invés de ele estar trabalhando, ele está recebendo o trabalho. Pronto, está aqui. E isso aqui, você vai calcular o trabalho termodinâmico quando você tiver uma pressão constante. Tá? Se você não tiver uma pressão constante, aí você tem que fazer análise e interpretação de gráfico. Como é que fica a análise e interpretação de gráfico? A análise e interpretação de gráfico é o seguinte: você tem um gráfico de pressão e volume. Ó, trabalho não é igual a pressão vezes volume. Tá, só que essa pressão ela é variável, ela começa pequena e ela vai aumentando. Então, eu não posso calcular o trabalho simplesmente multiplicando, por exemplo, o valor aqui da pressão, esse valor bem aqui da pressão, por esse valor do volume. Porque a pressão começou baixa e ela foi aumentando. Tá? O volume, eu posso pegar esse volume final aqui, mas a pressão, eu não posso pegar essa pressão aqui. Aliás, eu não posso pegar a média das pressões, não posso pegar a pressão menor e não posso pegar a pressão maior. Tá? Então, como é que eu vou calcular esse trabalho quando a minha pressão ela for oscilante, ela for variável, ela for inconstante? Como é que eu vou calcular esse trabalho dessa força? É só você desenhar uma figura geométrica, nesse caso aí, está aparecendo muito com trapézio, e você descobrir a área do trapézio. Para quem ainda não sabe, a área do trapézio é esse lado menor, que eu chamo de base menor, somando com base maior, vezes essa lateral aqui é a altura, tudo isso aí dividido por 2. Então, base menor mais base maior, vezes altura, dividido por 2, é o cálculo da área do trapézio. Tá? Quando você tiver um gráfico mostrando que aquele gráfico é o trabalho termodinâmico, é só você tirar a área. Se for um quadrado, se for um retângulo, se for um trapézio, se for um triângulo, aí você observa e tira a área daquela figura. Ali vai ser o trabalho termodinâmico. Tá? Agora, o trabalho termodinâmico, como você já deve ter percebido, ele é cíclico. O que é cíclico? Ele vai, aí ele volta, aí depois vai, depois ele volta. O trabalho termodinâmico, ele é cíclico. Então, por ele ser cíclico, o que acontece? Ora ele aumenta de volume, ora ele diminui de volume. Quando ele
tem também, ora, aumento de pressão, ora ele tem baixa de pressão. Tá? Então, quando eu simbolizar por setas indo para a direita, tá? Significa dizer que eu estou aumentando de volume. Quando eu estou aumentando de volume, significa dizer que eu estou aumentando a minha temperatura, o gás está expandindo, e isso eu digo que o trabalho é positivo. Agora, quando eu estou com a setinha para a esquerda, olha aqui a setinha para a esquerda, significa dizer que eu estou diminuindo de volume, e qual é a condição para um gás diminuir de volume? A energia interna dele está diminuindo, a temperatura dele está diminuindo, e o trabalho que está acontecendo é um trabalho negativo. Opa, só com essa setinha aqui dá para me deduzir isso aí? Dá sim, só com essa setinha. E onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar questões que tem esse gráfico com a setinha para a direita e esse gráfico com a setinha para a esquerda. E você tem que fazer essa seguinte análise. Tá? Para finalizar a aula de hoje, tá? Eu botei todo mundo junto. Tudo junto, tudo junto. Tá? Eu falei separadamente de cada um deles, mas agora eu vou colocar todo mundo junto. Vou apresentar de outra maneira. Acredito eu que com a explicação do motor, essa parte aqui, que alguns alunos simplesmente decorariam, vai ficar mais fácil de se entender. Vamos lá. Quando os símbolos matemáticos aqui, que, para quem não sabe, é calor. Esse símbolo aqui é o de trabalho, que é o tal maiúsculo em grego, e delta U é variação da energia interna. Então, só para situar o que eu estou analisando aqui nessa tela. Quando um gás ele recebe calor, quando eu toco fogo, é porque a quantidade de calor é positiva, é maior do que zero. Quando um gás perde calor, significa dizer que o Q é menor do que zero, então o gás vai ceder ou perder calor. Tá, quando não se toca fogo, e mesmo assim nós temos o trabalho. Então, ali é uma transformação adiabática, tá? Mesmo sem o calor, tá? Nós temos trabalho, tá? Ali nós temos uma transformação adiabática. Então, quando a quantidade de calor for igual a zero, tá? Na termodinâmica, onde eu tiver esse cálculo, ali eu vou ter uma transformação adiabática. Tá? E quando o trabalho é positivo? É porque o gás expandiu. Tá? Então, o gás realiza trabalho. Quando é que o trabalho é negativo? É porque o gás foi comprimido, ou seja, o gás está recebendo quando eu tenho um aquecimento, quando o gás, por exemplo, toca fogo. Aí eu aumento a quantidade de energia desse gás. E quando é que acontece isso? Quando o gás é aquecido. Então, no caso aí do nosso motor, é o chamado toca-fogo. Tá? E quando a energia interna ela diminui, ela é negativa, é porque a temperatura diminuiu. Olha só o que aconteceu com a mistura do gás e água, gás e ar, ele foi resfriado. E quando não tenho mudança de temperatura, é porque eu não tenho uma mudança da variação da energia interna do gás. Gente, o que eu vou fazer agora é a questão. Vou botar a questão agora, porque o assunto é o seguinte: a energia interna de um gás, ela depende da quantidade de calor que é fornecida, e desse calor, ele retira o trabalho. Tá? A energia interna, ela é o calor que é fornecido, e vocês estão vendo aqui que o trabalho é negativo, porque é retirado o trabalho dele lá. Cuidado se a questão estiver falando algo diferente, tá? Quando a energia interna aumenta, é porque eu tenho um ΔT maior do que zero. Quando eu tenho um ΔT maior do que zero, significa dizer que eu tenho um aquecimento. Agora eu vou botar aqui nas questões do Bernoulli. Bora lá. Você vai ver agora que o que eu te passei é o suficiente para tu resolver as questões. Cadê? Onde é que está?
Aqui. Isso aqui. Aí, gente, fala comigo aí para ver se está aparecendo aí a. Confirma para mim se está aparecendo aí o. Ah, tá aparecendo. Bom dia, dona Semírios. Então, eu vou fazer aqui a leitura e eu vou logo fazendo, dando logo a resposta. Tem código de resolução? É o número 1? Tem código de resolução. Não precisa fazer, não. A não ser que vocês peçam para fazer logo a primeira. Porque senão eu vou passar logo para a segunda. E aí, eu faço a primeira. Essa primeira aí, ela tem uma pegadinha. Tá? Tem uma pegadinha nessa primeira questão. Olha só. O que está escrito aí na primeira questão? Um gás ideal, eu vou fazer. É comprimido por um agente externo ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica, sabendo que o trabalho do agente externo e de 600 joules. Então, a variação da energia interna do gás presta atenção. Aí você vai dizer assim, professor, você acabou de dizer aí para nós aí como é que é o negócio aí. A variação da energia interna de um gás é igual ao calor que é fornecido para ele. É o calor que é fornecido para ele, menos o trabalho. Então, ficaria... A propósito, tem alguém aqui na sala que esteja querendo vir para o quadro? Vocês estão lembrados daquela história de vir para o quadro para responder a questão? Tá? Quem tiver interessado em entrar na minha tela para resolver as questões, tá? Eu vou dar de presente uma caneta, olha, igualzinha essa daqui, com a pontinha de borracha, touchscreen. Aí você vai poder, aí da sua casa, tá? Responder, e aí eu compartilho aqui, ó, compartilho contigo, tá? Então, aí você vai poder vir para o quadro. Vem para o quadro. Alguém quer vir para o quadro responder uma questão? Quem quiser, só me dizer que eu deixo na escola uma caneta de brinde. Caneta touchscreen. E a caneta ela ainda serve de suporte. Olha só. O professor está dando presente para os alunos para participar. Tá, então bora lá. A fórmula que nós acabamos de aprender, tá? A fórmula que nós acabamos de aprender foi essa daqui, ó. ΔU, que é a variação da energia interna de um gás, corresponde à quantidade de calor que é fornecido para esse gás, e ele retira para o trabalho. Pode ser T maiúsculo, T minúsculo. Tá, vamos lá. A questão diz que um gás é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo que ele recebe calor de 300 joules. Então eu já sei que a quantidade de calor aí é 300 joules. Então, a energia interna vai para lá. A energia interna é igual a 300 joules. Gente, deixa eu te perguntar. Quando um gás recebe calor, tá aí, ele está dizendo que ele recebe calor. Esse gás, ele expande ou ele comprime? Aí é uma pegadinha da SPSEX. Quando um gás recebe calor, professor, onde é que está dizendo? Está aqui a questão dizendo que ele recebe 300 joules. Ó. Um gás
recebe calor de 300 joules. Tá. Quando um gás recebe calor, ele expande ou ele comprime? O que tu me diz aí? Um gás, quando recebe calor, ele expande. Mas a questão está dizendo que esse gás ele está recebendo calor. E o que é que está acontecendo com esse gás? Ele está expandindo ou ele está comprimindo? Lê a questão. Um gás ideal é comprimido por um agente externo. Ah, então ele está recebendo calor e alguém do lado de fora do sistema está comprimindo ele. Tá vendo? Ó, ele está recebendo calor, mas alguém do lado de fora está comprimindo ele. Tá, então, esse trabalho que vai ser calculado aí, ele é um trabalho negativo ou é um trabalho positivo? Ora, 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 ora. Na fórmula, esse trabalho seria um trabalho que iria retirar a força mecânica do calor. Mas esse trabalho ele está sendo negativo, porque alguém do lado de fora não está deixando a reação acontecer. Alguém do lado de fora está comprimindo o gás. Então, vai ficar desse jeito aqui o cálculo. Vou botar até coloridinho para você ficar alerta. Vai ficar menos. Vai ficar menos. Tá? Então, menos. Quanto é o valor do trabalho aí? Um trabalho de 600 joules. Tá coloridinho. Tá, tu entendeu por que a fórmula é Q, que é calor, menos trabalho. Mas eu coloquei menos, porque nesse caso, lá agorinha, minutos atrás, quando eu te falei a relação entre variação de energia e quantidade de calor, eu te falei que quando um gás está expandindo, é porque a sua temperatura está aumentando, tá? Então, esse gás tem um trabalho positivo. Mas, quando um gás está sendo comprimido, o trabalho dele é negativo. Então, a variação da energia interna, ou seja, a resposta dessa questão é 300 menos 600, onde eu vou ter como resposta 900. Boa, né, a questão? Meu Deus do céu, essa questão estava no papo, eu pensava que era 300 menos 600, que ia dar uma variação de energia, tá? Ia dar uma variação de energia de 300 negativo, mas não, a variação de energia aí foi muito grande, foi 900, tá? A variação de energia foi 900 joules, que a energia é joule. Boa, não foi boa essa questão? Pegadinha do monstrão essa questão aí. Próxima questão. Agora eu vou aqui para uma que não tem código de resolução. Presta atenção aqui no enunciado. Uma seringa com extremidades fechada contém uma certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente o êmbolo dessa seringa, como mostrado na figura. A seringa está fechada, e aí depois ele puxa a seringa. Gente, lá dentro, considere o ar como um gás ideal. Sabe-se que, como um gás ideal, a energia interna é proporcional à temperatura. Ele está dando a dica, ó. Temperatura maior quando a pressão é maior. Temperatura menor quando a pressão é menor, porque são valores diretamente proporcionais. O que foi que eu falei? Quem é que é inversamente proporcional? É só na isotérmica, que a pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Não é uma transformação isotérmica aí nessa seringa. Como é que você sabe, professor, que aí não é uma transformação isotérmica? Porque, no caso de uma seringa, essa seringa, ela não mudou o formato dela, ela não mudou o tamanho dela, tá? Então, é uma transformação isotérmica, onde eu vou aumentar a pressão, aumenta a temperatura, diminuir a pressão, diminui a temperatura. Eu acho que eu acabei de dar a resposta para vocês. Bora lá. Na letra A diz que a pressão do ar aumenta e a temperatura diminui. Só que não, né? Se aumenta a pressão, a temperatura também aumenta.
Letra B diz que a pressão do ar diminui e a temperatura diminui. Joga fora no lixo, letra A e letra B. Vamos para a letra C e letra D. A pressão e a temperatura do ar aumentam, a pressão e a temperatura do ar diminuem. Eu quero uma votação aberta agora, aqui no chat. Quando ele puxa essa seringa de uma vez, o que, que vai acontecer? A pressão e a temperatura vão aumentar ou a pressão e a temperatura vão diminuir? Letra C ou letra D? Cadê a galera que está participando aqui da aula? Letra C ou letra D? Quando ele puxar a seringa, a pressão vai... Aí a pressão e a temperatura vai aumentar. Bota aí letra C de professor. E se a pressão e a temperatura do ar vão diminuir, bota aí letra D de professor também. No caso, C, professor Christian, e letra D de Daniel. Bota aí, letra C ou letra D? Letra C ou D? Dudman. Cadê a Rebeca? Nunca mais eu vi a Rebeca aqui. Clarice, Dudman, deixa eu ver quem mais. Harry Anderson, Isabelle, João Gabriel, João Neto, Júlia, Camille. Camille, tu vai votar aí na letra C ou na letra D, Camille? Camille não falha, não. Principalmente no simulado de física, química, biologia, de natureza. Bora, Mariana. A pressão aí e a temperatura vão aumentar ou vão diminuir quando ele puxar a seringa? Sérgio, pressão vai aumentar ou vai diminuir? Ô, Loren, bom dia, Loren, tudo bem? Então, gente, quando ele puxar a seringa, o volume aqui de dentro vai diminuir. Quando diminuir, aumentar, desculpa. Quando o volume aumentar, a pressão diminui. Consequentemente, a temperatura também diminui. Então, a resposta aqui é a letra D. Muito obrigado aqui para a Loren, para a Amanda, para a Camille, para o Dudman, que estão aqui no chat participando da aula desse professor. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver bem aqui qual é a próxima, que não tem código de resolução. Nossa, não tem código de resolução. Hoje à tarde você vai sentar. É a quarta questão. Opa, a quarta questão um pouquinho mais, menino. Rápido, rápido. Oh, a hora, 12 horas. 12 horas, não acredito. Oh, meu Deus do céu, só acontece isso porque eu gosto demais de coração. Essa turma desse horário, aí o tempo passa que eu nem vejo. Que pena, viu? Vou deixar aqui a gravação disponível, tá? Mas eu vou fazer até a leitura, porque dá para você responder agora.